Declaro aberta essa sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa. Às 19 horas do dia 9 de fevereiro de 2026, havendo número regimental, a presidência declara aberta a segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa, sob a proteção de Deus. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão foi aprovada sem ressalvas. Não havendo inscritos para a tribuna livre, passou-se ao tema livre. Com a palavra a vereadora Vitória Silva, que discorreu sobre o tema Estradas Rurais. Levando questões relacionadas à manutenção, condições de tráfego e demandas apresentadas pela população da zona rural do município. No expediente do Executivo, o presidente submeteu ao plenário a inclusão das proposições para leitura, sendo a medida aprovada, com o regular prosseguimento dos trabalhos. Em seguida, foi apresentado o projeto de lei 3 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo Municipal. No expediente, os vereadores igualmente submetido ao plenário a inclusão das proposições para leitura. Restou aprovada a medida. Constaram os projetos de lei número 4 de 2026 e 5 de 2026, 6 de 2026, todos de iniciativa da mesa diretora. Requerimento 6 de 2026, da iniciativa do vereador Matias Fonseca. Os requerimentos números 7 a 12 de 2026, todos de iniciativa da vereadora Vitória Silva. A indicação número 5 de 2026, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. E a moção número 1 de 2026, da iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia. No expediente de terceiros, não houve matérias a serem apresentadas. Na ordem do dia, foi apreciado o requerimento de urgência especial número 13 de 2026, de autoria dos vereadores Kleber Vigato, Gilson Donizete dos Santos e Juan Bressani. Em seguida, em turno único e em regime de urgência, foi submetido à votação o projeto de lei 3 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo Municipal, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal. Procedeu-se à leitura do parecer pelo relator especial, vereador Juan Bressani. A matéria foi colocada em discussão e posteriormente submetida à votação nominal, sendo aprovada por unanimidade, conforme os trâmites regimentais. Na sequência, foram apreciados também, em turno único, os projetos de lei número 4 de 2026, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Número 5 de 2026, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos agentes políticos do município de Paraguaçu. E número 6 de 2026, que concede reajuste do valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Paraguaçu. Para estas matérias, foi dispensada a leitura dos pareceres, por versarem sobre o mesmo tema. Colocado em discussão e submetidos à votação nominal, foram aprovados por unanimidade nos termos regimentais. Concluída a pauta, o presidente abriu espaço para as considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se excepcionalmente, no dia 18 de fevereiro de 2026, às 19 horas, e declarou encerrada a sessão sob a proteção de Deus. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos, na secretaria desta casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. Ata aprovada sem ressalvas. Passamos à tribuna livre, não temos inscritos. Passamos ao tema livre dos vereadores. Temos hoje alguns vereadores inscritos. Primeiro vereador, vereador Juliano Remígio Alves. O vereador tem 10 minutos para discorrer seu tema. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, mais os amigos de bancada. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais em casa. Hoje eu vim aqui para esclarecer umas coisas, né? No meu tema livre eu pedi, né? Tá vendo aí, vocês estão vendo aí, no caso, um grupo, né? Que foi feito situações
das estradas, não sei se vocês têm certeza que todos os vereadores estão no grupo, que eu vejo lá, e quando foi que eles me colocaram nesse grupo, eu pedi, né, que se fosse resolver alguma coisa, procurasse no particular para estar resolvendo, porque todos os vereadores que estão aqui, eu tenho certeza que estão sendo cobrados, né, na parte de estrada, todos os vereadores estão trabalhando, fazendo os requerimentos para que possa as estradas, né, para o pessoal possa usufruir melhor, né, e nesse grupo tem citado, a gente vê os pessoal conversando, que a gente está no grupo, tem citado que a gente chegou aqui na Câmara Municipal, não está fazendo a diferença, não estamos trabalhando, que estamos aqui para encher linguiça. Então eu queria ver que essas pessoas que estão falando isso, né, prestassem atenção certinho no que nós estamos falando no nosso trabalho, porque eu pedi para sair do grupo, quero que eles entendam o seguinte, não para sair do grupo, para responder no particular, porque eu achei da forma minha de pensar, que eu sabia que o Executivo iria ter que tomar a providência das estradas, iriam arrumar as estradas. E eu não queria oportunismo em cima desse grupo, certo? Eu não queria que o povo pensasse que eu estaria fazendo politicagem em cima desse grupo. Isso aí foi, eu pedi para mim, sabe? Falei, não vou porque senão, sabendo que o Executivo ia arrumar as estradas, a gente sabe que o Executivo vai em cima para poder arrumar. O que eles iam falar? Falar, ó, aproveitou, né, do momento nesse grupo, sabendo que ia arrumar, para fazer, querer aparecer em cima do grupo. Não estou falando de ninguém, estou falando de mim, que eu pedi para me chamar no particular por isso. Então, no meu ponto de vista, seria muito oportuno, aí ficaria feio, porque nós já vemos todos os vereadores aqui, os 9 que eu vejo lutando, né, pelo bem social da cidade. Então, vocês estão acompanhando no grupo lá, você vê, tem pessoas denegrindo a nossa imagem, falando que não estamos trabalhando, que principalmente os vereadores novos que chegaram, vieram só para encher linguiça. Tudo bem, esse é o pensamento deles, não quero entrar nesse detalhe nem discutir, porque eu sou uma pessoa que às vezes nem é bom eu entrar nesses detalhes que as pessoas que estejam falando do outro lado, entendeu? Porque o sentimento do coração da gente é muito ruim, a gente às vezes possa até extrapolar, né? Mas eu quero que Deus abençoe essas pessoas, sei que todos estão trabalhando, lógico que precisa da estrada, a gente sabe disso, mas quero deixar bem claro para eles que é o seguinte, tem estrada, tem saúde, tem várias coisas, tem educação, tem segurança, que nós todos os vereadores, tem cirurgia, tem remédio, que vários vereadores trabalham em cima disso, além das estradas. Então eu queria pedir para essas pessoas, né, que estão no grupo, que eu estou no grupo escutando o que eles estão falando, né, que soubesse mais do trabalho de cada vereador que está aqui, soubesse o desempenho dos vereadores que estão trabalhando, e sabendo que, lógico, que o Executivo não ia deixar as estradas do jeito que está. Tanto é que agora, já conversei com o secretário de obra hoje, né, as máquinas estão andando nos lugares de crítico, e agora, a partir da segunda-feira que vem, terão 4 máquinas, né, andando nos municípios tudo, e dando, como eles falam no grupo lá, dando a total, né, credibilidade. Vamos dar para o Executivo para estar arrumando as estradas, fazendo as caixas de contenções, arrumando as estradas. Mas pedindo para o pessoal do grupo, eu não saí do grupo, todo o grupo lá, e estou acompanhando o grupo. Pedindo para eles saber o que fala dos vereadores, saber do trabalho de cada vereador que está aqui, porque nós não viemos, não caímos de paraquedas aqui não. Que nem eles mesmo falam, nós fomos votados pelo povo, né, porque confiou no nosso trabalho. Então, estamos trabalhando, sim, em prol da sociedade. Lógico, a estrada precisa ser arrumada? Precisa, em todos os bairros. Mas todos os vereadores que estão aqui estão sendo cobrados nas estradas. Eu sei que todos aqui têm recebido ligações, né, para arrumar as estradas. Então, eu, no meu momento particular, eu seria oportuno desse grupo de estaria lá e querer saber que agora, na segunda-feira, ir lá está a máquina arrumando e eu voltar no grupo e falar, ó, já estão arrumando. Quer dizer que seria um momento de oportunidade de eu querer fazer politicagem em cima desse grupo, na qual é o dever do Executivo mesmo arrumar as estradas. Falaram que agora que as estradas estão ruins, não, em gestões passadas as estradas também estão ruins. A gente sabe disso. Em gestões passadas, não, na anterior agora, não teve tão boa nessas. Então, mas a pessoa tem que ver que na chuva, eu vejo eles falando lá que coloca culpa na chuva, né? Não, realmente, com chuva, não tem como arrumar a estrada. Não tem como você pôr uma máquina hoje para ela fazer um trabalho e de tarde cair água, vai atrapalhar, vai perder o serviço que foi feito, lógico. E agora na aragem, a hora que firmar o tempo, por obrigação do Executivo, eu tenho certeza que as caixas de contenções nós vamos cobrar, igual nós estamos fazendo requerimento aqui, igual nós vemos vários vereadores aqui pedindo tema livre falando das estradas, e estou junto para
melhorar a nossa cidade e melhorar o povo. O povo está escoando as coisas, principalmente agora nas colheitas. Então, acho que todos os vereadores aqui, lógico, ninguém quer a estrada do jeito que está. Então, eu só vim pedindo as situações desse grupo, que eu vi eles falando, eu não vou citar nome, mas eu vi eles falando lá, falando mal dos vereadores, que os outros vereadores não estão trabalhando. Então, quero que se o grupo, se algum deles estiver escutando agora nas redes sociais, saber que eu estou no grupo, não manifestei porque eu não quero me aproveitar da situação para aparecer em cima daquilo lá. Isso é eu particular. Então, não sei, eu sei, se vocês quiserem manifestar no grupo, eu não quero que eles venham até em mim em particular e conversar para nós ir junto até o executivo para resolver os problemas que está tendo na nossa cidade. Não só de estrada. Nós temos outros problemas que nós precisamos correr atrás, que vocês ajudam a correr, fazendo requerimento. Né? Cada vereador tem seu papel, tem seu trabalho e um jeito de trabalhar. Mas agora falar que caiu de paraquedas e está aqui só para encher linguiça, isso é brincadeira. Isso eu peço para eles nunca falar isso na minha cara, frente a frente. Eu sou sincero. Não falar não, porque eu não denigro imagem de ninguém. Então, eu estou fazendo o meu trabalho, se eu estou aqui porque votaram, eu pedi meu voto. Agora, falar de frente a frente, que eu vim para encher linguiça aqui, vai complicar um pouco. Isso eu garanto para você. Isso é o meu jeito de trabalhar, meu jeito de falar. Então, eu não quero... não seria demagogia, não discutir com alguém, não. O melhor para a nossa cidade vai ser feito, sim. Não oportunismo, repito, num grupo, para mim aparecer, para na frente for arrumar a estrada e eles vierem falar que eu fiz em cima daquilo lá. Então, só isso, só, presidente. Outra coisa, já aproveitando nós tivemos, o vereador Índio e o vereador Gilson, estivemos no Chico dos Santos, né, você está lembrado, aquela vez que deu aquela chuva forte, que derrubou aquelas árvores lá, né? E nós estivemos lá acompanhando o trabalho que foi feito. E nós pedimos, nós três, vocês viram que nós pedimos que o pessoal que estivesse trabalhando lá, que adentrasse para baixo lá para ajudar o povo, lembra? Nas estradas que estavam interditadas, para que fosse passar da motosserra, tirar os galhos, tirar para dar escoamento para os outros pessoal, né? Mas não foram isso que falaram que nós fomos lá para ver outro tipo de serviço, que não... Então, só para esclarecer, nós fomos lá, sim, para ver o serviço e pedir que a máquina e quem estivesse tomando conta na parte de motosserra, né, como vocês são testemunho, estavam juntos, pediram também, para que abreviasse o caminho para o pessoal que mora para baixo sair também, que as árvores tinham chovido, umas árvores de vento, e tinha caído dentro da estrada. Então, mais prova igual os dois vereadores tivessem, então está contradizendo que nós fomos lá para ver outro tipo de serviço e não esse serviço. Obrigado, presidente. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Luizinho da Samanta, com o tema agradecimentos e pedidos. Alô, som. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, os demais vereadores, a todos que nos assistem nas redes sociais e a todos que estão presentes. Eu vou ser bem breve, eu tenho vários assuntos, mas eu até escrevi para mim não perder muito tempo. Hoje, na celebração da missa, o padre falou assim que às vezes a gente perde muito tempo criticando, brigando e deixa de pedir a Deus sabedoria para estar resolvendo o problema das pessoas que nos procuram, para que a gente possa resolver o problema deles. E essa frase ficou gravada, que a gente às vezes perde mesmo muito tempo discutindo, brigando, e o que precisa ser feito às vezes não é feito. Então, nós vereadores, eu até inclusive na missa coloquei cada um de vocês, porque estar nessa cadeira aqui a gente sabe que não é brincadeira, nós fomos escolhidos entre cento e tantos que estavam lá, e nós 9 fomos escolhidos para estar aqui. Então, se nós não tivermos discernimento e sabedoria para nós conduzir os nossos atos aqui, acaba que a gente acaba se perdendo pelo caminho. Então, o que eu peço? Peço a Deus sabedoria para quando chegar o problema em mim, que eu ache o caminho para a gente resolver esse problema. Então, eu pedi em meu nome e em nome dos nossos vereadores. E também para o executivo, também pedi oração para ele, porque está à frente de uma cidade, tanto ele quanto os secretários, não é tão simples. Um voto nosso aqui, ele pode decidir o futuro de nossa cidade. Ele pode estar ajudando ou prejudicando a nossa população. Então, eu pedi muito na celebração hoje que Deus desse sabedoria para cada um de nós, para nós conduzir o nosso trabalho. Uma outra coisa que me chamou a atenção e me veio, assim, quando eu me inscrevi no Tema Livre, eu fui ao dentista e o tempo todo que a secretária da dentista dava o material para a dentista, ela falava, muito obrigado,
e, por favor, me dá isso, muito obrigado. Aí eu pensei assim, mas se é obrigação dela, por que do agradecimento? Aí no mesmo momento eu pensei, uai, no teu trabalho, é o dever seu fazer o teu trabalho. Eu como motorista de ambulância, mais que obrigação eu fazer o melhor de mim para ajudar o paciente. Mas quando um paciente reconhece esse trabalho e chega em mim e fala muito obrigado pelo trabalho, isso nos motiva a gente ainda a fazer melhor e ter a obrigação de estar fazendo o melhor. Então é muito bom a gente ter o agradecimento e a gente ser grato às pessoas que nos servem. E por isso eu deixo aqui hoje o meu agradecimento especial ao deputado Antônio Carlos Arantes, Cime de Madeira, que vem me dando suporte no meu mandato, junto com ele, a Câmara Municipal, os vereadores, porque cada voto aqui, cada indicação, cada requerimento que a gente traz aqui, a gente tem a votação de todos e a aprovação de todos. Eu fiz aqui um balanço, né, do trabalho. Eu vi a propaganda e fiquei muito feliz quando se fala, zeramos a fila de cirurgias em Paraguaçu. Isso é muito bom. Isso é muito bom para nós. E então eu trouxe aqui alguns dados. No meu primeiro mandato, através da parceria com os deputados, foram 94 pessoas que saíram dessa fila. Então eu me sinto parte de contribuição nessa fila, que hoje está zerada. No mandato anterior, foram 156 cirurgias indicadas diretamente, através das parcerias. E no ano passado, agora, foi realizado 244 cirurgias em 12 meses. Tudo através de parcerias. E nessa parceria, eu incluo aqui e deixo meu agradecimento também à Secretaria de Saúde, que contribuiu. Porque o secretário contribuiu, e junto com o Gustavo e a Maria Fernanda, que sempre estava pronto para arrumar a condição para levar os pacientes. A Miriam, que também estava sempre pronta, às vezes mesmo na hora de folga, eu estava ligando para ela, pedindo informação, e ela nos ajudando a resolver. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a ela e a toda a equipe da Secretaria. E a Secretaria de Obras também, eu deixo aqui meu agradecimento. Eu sei o quanto é duro, eu vejo a luta para que eles possam cumprir os seus deveres. Na semana passada, 2 vezes eu passei com a ambulância ali na vila, caí em um buraco. E eu fiz a solicitação, fiz a indicação e mandei para o secretário pedindo que ele tomasse providências para que não aconteça alguma coisa com qualquer outra pessoa. E por sorte ele falou, já está chegando o caminhão, a gente já vai estar fazendo o reparo. E realmente foi feito o reparo lá, perto do bar do Nezinho, onde foi pedido. Na entrada dessa manta foi feito um trabalho também lá. Então, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento. E como os demais vereadores sempre falam que a gente está cobrando, a gente vai estar cobrando sempre, sim. Em todas as áreas a gente vai estar atuando. Então eu quero deixar aqui esse agradecimento. Um outro assunto que me preocupou essa semana, senhor presidente e demais vereadores, foi quando chegou a mim alguns pedidos para que nós lutássemos pelos professores. Aí eu pedi um dado, fui fazer o levantamento dos dados, o piso dos professores. Aí me chegou o dado, o piso do professor em 2026, 40 horas semanais, R$ 5.130,63. 25 horas trabalhado, R$ 3.206,64. Prefeitura de Paraguaçu, em 2025, era de R$ 2.768,4, mais 7%, 96 foi votado para que viesse o salário. Então, me chegou até mim. O ajuste de 2026 é igual a R$ 2.988,37. Aí, na soma, conversando com alguns professores, falta 7,3% para que chegue ao piso salarial dos professores. Então, para a gente unir forças e buscar ajudar essa classe também, que é de tanta importância para nós. E eu vi também, achei interessante, a Comissão de Saúde se reuniu com a Secretaria de Saúde, que eu acho que o diálogo se resolve. E eu tenho recebido muita reclamação sobre atraso de exames, atraso de retorno, às vezes a pessoa está perdendo exames. É bom que eu acredito que foi discutido nessa reunião sobre isso, e logo deve chegar, e claro que se tiver um parecer, por favor, me deixe informado, para que eu possa estar levando também esse esclarecimento às pessoas que me procuram. Então,
Tive uma notícia excelente, você vê, em pleno feriado, na sexta-feira a gente recebeu um comunicado do deputado Emílio Madeira, para estar na sede dele, para as indicações de verbas para o município. Aí foram indicados, quando ele fez a indicação, foi preciso que o hospital e mais secretária de saúde estivessem prontos para receber o recurso. E já temos aí uma indicação para mais exames, mais cirurgias e para mais saúde em Paraguaçu. Então, deixo aqui meu agradecimento. Em pleno carnaval, a gente estava lá discutindo para a melhoria da saúde de Paraguaçu. Então, eu deixo aqui meu agradecimento. E para esclarecimento da população também, né? Durante o carnaval, você vê, quando todo mundo estava aí pulando o carnaval, foram feitos 9 partos nesse período de carnaval. E de pensar que em 2011, quando eu cheguei ao hospital, não fazia nenhum. Todos a gente tinha que pegar a estrada. Muitas vezes eu fui a Passos, fui a Baipendi, fui a São Lourenço, levar a grávida. E hoje, graças a Deus, sendo que num dia só fizemos 8 partos. Então, está caminhando, cada dia vai melhorando. Cirurgias aqui, nós não tinha nem sabia o que era cirurgia. Se tinha uma cirurgia, você tinha que levar por várias vezes. No meu primeiro mandato, a pessoa me procurava uma cirurgia de catarata, às vezes tinha que ir a Belo Horizonte fazer cirurgia de catarata. Hoje está aqui dentro de casa. Agora, semana que vem, quinta e sexta-feira, já está programado 140 cirurgias no hospital. Então, se você ainda não levou seu próprio, procura o seu postinho, procura a secretária de saúde para que você realize a sua cirurgia. Essa é a nossa meta. E o que eu peço e agradeço e peço também à população que interceda por nós, para que nós estejamos aqui prontos para fazer o melhor que eles confiaram a nós. Se eles votarem nós, colocaram nós aqui, nós precisamos do apoio deles para que nós possamos realizar o nosso trabalho com dignidade. Então, é isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui. Quero agradecer a todos que nos ouviu e deixar aqui a minha gratidão às pessoas que contribuem com o meu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem colocado, vereador Luizinho. Enquanto o senhor falava, eu refleti. O senhor que já foi presidente, o senhor sabe que se a gente não conseguir resolver os problemas, não vamos atrapalhar, não. Se a gente não tem condição de ajudar a resolver, pelo menos não vamos criar mais, né? Que é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Principalmente quando a gente está à frente de um trabalho, a quantidade de pessoas que muitas vezes têm muita boa vontade em ajudar, possuem críticas construtivas, caminhos, conselhos, mas existe muita gente que cria problema em cima do problema, enquanto a gente resolver o problema, né? Isso é o mais difícil. Depois que a gente assume essa postura, né, esse local de liderança, que a gente começa a entender de fato que se a gente não pode ajudar, não vamos atrapalhar, não, vamos ficar, deixa quem está tentando resolver achar um caminho, isso é muito importante. O terceiro vereador inscrito, vereador Juan Bressani Correia, solicitação de instalação do campus do IF ou Unifal em Paraguaçu. O vereador também tem 10 minutos para usar o tema. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores e boa noite a todos que acompanham nas redes sociais. Na quinta-feira passada eu estive em Alfenas, na Unifal, né, representando a Câmara, representando também a todos que puderam assinar aquele requerimento, solicitando a instalação de um campus da Unifal ou do Instituto Federal aqui na cidade. Onde o ministro Camilo Santana, né, recebeu o nosso pedido. Aqui no Brasil já tem mais de 700 campus do Instituto Federal e a intenção do governo é chegar a 1000. E aí, né, muitas pessoas de repente podem pensar, mas já tem aqui em Machado, né, já tem em outra cidade. Por que Paraguaçu? Porque Machado já não atende só Machado, não atende só as pessoas da cidade. Paraguaçu também não vai atender somente as pessoas da cidade, são pessoas de várias regiões do estado. E quando a gente fala da Unifal, por exemplo, já tem Alfenas, já tem Poços de Caldas, já tem Varginha, mas tem gente do Brasil inteiro que vem aqui para Alfenas. E para quem lembra, a Unifal era muito pequena, era no centro, era um prédio que era bem pequeno. Foi aumentando, ganhou uma sede nova, depois ficou pequena, foi para outro local, perto do bairro Pinheirinho, e hoje ela está aumentando. Ela vai receber novos cursos, vai receber aí novos alunos, e por que não
ampliar essas vagas, ampliar esse campus aqui para a cidade. E a gente não precisa repetir, pegar todos os cursos que existem lá. Se der para trazer, beleza, mas se não der, a cidade nossa cresce cada vez mais no agro. A nossa cidade é referência aí na parte têxtil. Por que não trazer, por exemplo, um curso de moda, um curso voltado aí para essa área, cursos voltados para agropecuária? Então a gente pode também conversar e tentar trazer diversos cursos que não é somente para as pessoas de Paraguaçu, que são para pessoas do Brasil inteiro. Recentemente a gente viu aí uma pesquisadora, Tatiane Sampaio, ela descobriu uma substância chamada polilaminina, né, uma substância muito forte, onde nenhum outro pesquisador do mundo havia descoberto antes. E essa substância, ela é capaz de fazer as pessoas que perderam movimentos devido a acidentes voltar a andar, né? Já tem pessoas que voltaram os movimentos após o uso desse medicamento. E por que eu estou falando nela? Ela ficou mais de 20 anos, né, 26 anos precisamente, pesquisando, e a gente tem aqui na Unifal pesquisadores muito influentes. Né? Quando a gente faz uma pesquisa, esses pesquisadores da Unifal representam 2% dos pesquisadores mais influentes do mundo. Então, a gente ter aqui na nossa região pesquisas que vai ajudar na saúde, no meio ambiente, em vários outros setores, no mercado também, é muito importante. E por que não tentar trazer isso para o Paraguaçu? E é isso que nós estamos fazendo. E eu estou aproveitando aqui o momento para avisar a população que Paraguaçu deu o pontapé inicial, através de um ofício que saiu dessa casa. Eu vi que a vereadora Vitória esteve lá também, fez alguns pedidos, é importante. É difícil, né, os ministros virem para a nossa região, e quando estão aqui, a gente tem que fazer isso, tem que fazer ofício, fazer pedido, e é isso que nós estamos fazendo. Então, deixo aqui meu agradecimento a todos que participaram, e está na mão deles, né? Vamos conversar com nossos deputados também, para poder intermediar, e quem sabe um dia a gente poder contar com uma dessas instituições tão importantes aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Juan. Parabéns pelo seu aniversário, na data de hoje aí, que Deus abençoe, muitos anos de vida. Eu também recebi alguns comentários nesse sentido, né? Por que trazer para o Paraguaçu? Se tem Machados, tem Alfenas, tem Varginha, que o Paraguaçu também merece, né? E nós temos que olhar de fato por esse lado que o senhor olhou. Talvez quem está indo para Alfenas, está indo para Varginha, está indo para Machado, vem gente de tantos lugares que poderiam também ficar em Paraguaçu, por que não? E o pontapé foi dado, né? Partiu aí da Casa Legislativa, né, da iniciativa de vários vereadores. Quem sabe olhem para o Paraguaçu e vejam aqui também as várias vocações que o Paraguaçu tem sejam contempladas, né? De fato, como se diz, plantada foi a semente. Passamos para o expediente executivo, não temos expediente executivo. Ao expediente dos vereadores, leitura do projeto de lei número 7 de 2026, de iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia. Senhor presidente, senhor vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo instituir, no âmbito do município de Paraguaçu, a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia, assegurando atendimento prioritário e promovendo medidas de inclusão, dignidade e proteção social a pessoas acometidas por essa patologia. A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dores generalizadas, fadiga intensa, distúrbios do sono, limitações funcionais e impactos significativos na qualidade de vida, afetando diretamente a capacidade laboral e social do indivíduo. Apesar de não ser visível, seus efeitos são profundos e contínuos, exigindo atenção especial do poder público.
O projeto se fundamenta nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da proteção da saúde, bem como encontra respaldo na Lei Federal 10.048, do ano de 2000, que trata do atendimento prioritário, e na legislação que garante proteção ampliada a pessoas com deficiência. A proposta segue modelos já implementados com sucesso em outros municípios, como o município de Alfenas, adequando-se à realidade local e conferindo segurança jurídica à concessão do atendimento prioritário. A formulação de políticas públicas e ao reconhecimento legal da condição da pessoa com fibromialgia. Ressalta-se que o projeto não cria cargos, nem gera impacto financeiro imediato, tratando-se de medida de caráter normativo, inclusivo e social, perfeitamente compatível com a competência legislativa municipal. Diante do exposto, estende-se que a aprovação do presente projeto de lei representa avanço significativo na proteção dos direitos humanos, na promoção da saúde e na inclusão social, motivo pelo qual se requer o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2026, Luiz Antônio Correia, vereador. Leitura do requerimento número 14 de 2026, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. Requer a senhora responsável da vigilância sanitária informações de todos os terrenos já multados, desde a aprovação da Lei Municipal 2.708 de 2025. Peço também listagem dos terrenos da Prefeitura Municipal, quais que foram limpos e quais ainda faltam para realizar a limpeza. Salienta a importância deste requerimento ser respondido dentro do prazo regimental, para que não sejam necessárias outras medidas. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Gilson Donizete. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Esse requerimento se faz necessário, devido ao alto número de reclamação, acredito que todos os vereadores recebem, principalmente nesse período chuvoso, que os matos crescem muito, mas nós temos aí, a gente vê, alguns terrenos ainda, muitos terrenos, que ainda estão bem sujos e tem proprietários, tem terrenos que tem veículos parados, juntando água, Então, assim, e eu recebi uma reclamação de um morador do, acho que São Sagrado, acho que da Vila Floresta, um terreno da prefeitura que estava sujo. Então, assim, a gente tem que ter, olha, realmente está se cumprindo a lei, está se fazendo limpar esse terreno, as pessoas estão sendo multadas realmente, se precisar, a prefeitura vai entrar e limpar esses terrenos, porque teria que se fazer cumprir. Então, assim, até a pessoa que me fez a reclamação do terreno, eu falei, olha, procura o lugar que você reclamou, pede o protocolo dessa reclamação sua que deve ter. Porque se for preciso, você leva para outros caminhos. Até assim, eu não gosto de colocar muito isso em requerimento, pedindo que seja cumprido o prazo estabelecido, porque se não cumprir, infelizmente, algumas coisas a gente tem que tomar uma postura mais, digamos que mais enérgica um pouquinho. Então, tem muitas áreas aí que tem proprietários que estão deixando os terrenos sujos, estão deixando o terreno juntar água, tem terrenos com carros assim que serve lugar de entulho de carro, colocar carros, e é na cidade inteira. Você para, aí o que acontece? Aí tem o surto de dengue. Aí nós temos, sobrecarrega o quê? O hospital, sobrecarrega posto, prejudica a população. Então a pessoa tem que ter uma consciência. E eu acredito que com a resposta da vigilância sanitária, com relação a esse número de terrenos que já foram multados, número de terrenos que estão para ser multados, número de terrenos da prefeitura que estão para ser limpo, a gente vai conseguir uma base para poder estar cobrando mais desse pessoal responsável pela limpeza desses terrenos. E que se faça cumprir, que se for necessário a prefeitura limpar, que ela limpe e que mande a conta ao proprietário. Então, é isso. Obrigado, senhor presidente. Uma parte?
Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus nobres colegas vereadores. Realmente é muito pertinente. A cidade tem bastante mato. Eu fiz um requerimento, nobre vereador. Eles me responderam assim que não pode fornecer porque é lei, né, de proteção de dados. Eu fiz um requerimento aqui, eu tenho a resposta. Porque eu queria também saber como está aí as pessoas, se estão sendo multadas mesmo, se estão sendo notificadas, se não estão. Aí eles responderam que não iriam responder, porque é proteção de dados, não pode fornecer esses dados. Eu tenho a resposta. Então, eu vou pedir depois para a diretoria ali olhar. Eles falaram, não vamos dar a resposta, porque tem a lei de proteção de dados. Então, não pode ser fornecido, eu não vejo nada, porque eu creio que nós não vamos sair postando em rede social aqui, ó, fulano, cicrano. Não, é para interno da gente. A gente está aí olhando e fiscalizando. Então, eles falaram isso aí, realmente tem bastante carros parados juntando água, e a lei fala que não pode, que está aí no código de postura, não pode ter, e tem. Inclusive, aquele ônibus foi queimado lá, eles levaram ele e colocaram lá no meio do antigo almoxarifado. Até eu comentei, e junta água, o pessoal que mora lá tem criança, perigo de dengue, certo? Eu já pedi ali várias e várias vezes o escadão também, o escadão está sem condições de passar ali. Eu fui lá, eu fiquei até com medo, porque no meio da queimada está cheio de vasilhinha, cheio de água, sabe? Então, realmente, a gente tem, para a gente saber se está funcionando a lei ou não, eles têm que informar para nós, já foi tantos terrenos já, né? Fulano, a gente olha ali e fala, realmente está funcionando, eles estão fazendo a parte deles, o pessoal que não está fazendo a deles, né? Mas eles mandaram isso aí, então, depois vou ver se eles acham a resposta, que não tem como fornecer, e deveria, né? Para que a gente pudesse estar aí ciente e começar a prefeitura a limpar também, que na lei lá fala que se o terreno está muito sujo, tem gente passando muita dificuldade com o terreno, eles lá e limpar. Mas, infelizmente, a própria prefeitura está com cada terreno que só Jesus na causa, né? Então, eles também têm que servir de exemplo para a população. Obrigado pela parte. Só para concluir aqui, quando a gente pede dados, a gente não está pedindo nome e CPF de ninguém, não, endereço, telefone, não. A gente quer dados estatísticos, a gente não está indo contra a lei de proteção de dados, eu não estou pedindo, com licença, vou citar seu nome, não estou pedindo o nome do senhor vereador Matias, o CPF dele, o telefone dele, eu estou pedindo dados estatísticos que sejam comprovados que foram feitos. A proteção de lei de dados é isso. Quando você pede uma quantidade de coisas para um lugar, você não está pedindo, vou repetir, a gente não está pedindo nome, nem CPF, nem telefone de ninguém, não. Né? A gente quer estatística, quantos terrenos que foi multado, pronto, uma resposta objetiva. Até porque muitas das pessoas que param a gente na rua falam que ninguém está sendo multado, né? Que as pessoas não estão respeitando porque ninguém está sendo multado. Então, se a gente soubesse, né, que quantos já foram multados, né, a gente poderia ter um embasamento. Então, Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura em conjunta dos requerimentos 15 e 16 de iniciativa dos vereadores Gilson Donizete e vereadora Vitória Silva, porque são exatamente o mesmíssimo tema, né? Então, poucas diferenças ali de escrita, mas são o 15 e o 16. O 16 é o seu. A gente vai ler os dois requerimentos, depois abre espaço para discussão dos vereadores. Requer ao Poder Executivo, com fundamento na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, e com o uso das atribuições regimentais em conformidade com o disposto no artigo 219 do Regimento Interno, a disponibilização dos seguintes documentos e informações. Cópia integral do contrato referente ao repasse no valor de R$ 1 milhão destinado ao Hospital São Francisco de Assis. Cópia do plano de trabalho correspondente ao referido repasse. Discriminação do valor destinado ao piso da enfermagem dentro do montante repassado. Declaração dos descontos realizados na folha de pagamento dos funcionários vinculados ao repasse, ressaltando que, em hipótese alguma, deve haver desconto de FGTS sobre tais valores. Especificação dos demais setores e finalidades que receberão parte do valor repassado, com detalhamento da aplicação dos recursos.
Reforço que este pedido visa garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e assegurar que os valores destinados ao Hospital São Francisco de Assis sejam utilizados de forma adequada e em conformidade com a legislação vigente. Requerimento 16 de 2025. Requer ao Poder Executivo, bem como a direção do Hospital de Paraguaçu, em conformidade com o disposto no artigo 219 do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer informações detalhadas acerca dos repasses recentemente divulgados como destinado ao hospital do município, anunciado como investimento superior a R$ 1 milhão, considerando a ampla divulgação pública dos referidos repasses, requer que o Poder Executivo informe de forma discriminada todos os valores repassados ao hospital no período mencionado, especificando individualmente cada transparência realizada. Que seja detalhada a origem de cada recurso, municipal, estadual ou federal, com indicação da respectiva portaria, resolução, convênio, contrato ou instrumento legal que fundamenta o repasse. Que seja esclarecido quais valores correspondem ao contrato mensal regular e quais se referem a recursos extras complementares. Que esses sejam informados os valores destinados à produção de cirurgia, especificando quantidade de procedimento realizado, especialidades atendidas, período de produção considerando valor unitário médio por procedimento, critério utilizado para cálculo e pagamento, que seja esclarecido o montante destinado ao complemento do piso da enfermagem, indicando a contrapartida municipal e como está sendo operacionalizado o pagamento aos profissionais. Que sejam encaminhadas cópias dos empenhos, ordem de pagamento, nota de liquidação, contratos, termos aditivos e eventual prestação de contas, já apresentadas pelo hospital. Que o hospital informe detalhadamente como os recursos foram aplicados, apresentando relatório financeiro e assistencial correspondente ao período. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, eu e o novo vereador fizemos o mesmo requerimento, porque a gente tem que, né, foi anunciado que foi passado 1.300.000 alguma coisa, eu tenho a memória ruim. Então, o que é esse 1 milhão? É cirurgia? Está pagando alguma coisa? Já incluído o valor aí que é repassado para o hospital todos os meses, né? Está vindo verba estadual ou federal? Então, é bom a população ficar ciente, né, do que se passa, o que está acontecendo. Quando se anuncia um montante e não explica o que é esse montante, como foi anunciado em publicidade, as pessoas, nossa, então agora é 1.300.000, às vezes está pagando algo que já tinha, às vezes é emenda, né, às vezes é negócio de cirurgia, que estava ali feito, que tinha que repassar esse dinheiro. Então, quando fala um montante, nossa, agora 1.300.000, nós vamos, nossa, né? Então, tem que ser bem explicado para não ter confusão. Então, 500 e tanto já é passar todo mês. Passou tanto para a enfermagem para pagar, passou tanto que veio da cirurgia, tanto disso, né? Para ficar bem esclarecido. Eu falo que falta de informação gera confusão. Então, é bom, né, todas as entidades estar aí falando de onde veio esse dinheiro, de onde não veio, né, porque pelo que eu vi no anúncio, anunciado em publicidade, estamos repassando 1.300.000. Mas 1.300.000 de quê? Né? Então, fica bem esclarecido, porque foi feita a publicidade, então se torna público. Então, que o hospital venha esclarecer para nós do que foi, para que, se foi com o meu desconto, se teve, né, se foi para onde foi, se era dívida que já tinha, se era emenda, né, se está tudo certinho, é só para esclarecer aí para a população. Parte. Com a palavra, vereador Gilson. Então, acho que a vereadora já esclareceu uma parte, né? E a gente, quando a gente escuta falar 1.300.000, quando vem soar nos nossos ouvidos assim, é muito dinheiro, né? 1.300.000. Mas quando você coloca aí na ponta da caneta na saúde, a gente sabe que saúde, educação, a gente sabe que a gente vai ter um gasto maior.
Então, quando se vai receber um valor desse jeito, né, igual 1 milhão e pouco que foi anunciado, ele tem um plano de trabalho que precisa ser apresentado. Né? Então, ele não vai receber esse 1 milhão e pouco aí assim, sem apresentar um plano de trabalho. Só se, salvo me engano, se mudou a lei, mas o negócio tem que apresentar esse plano de trabalho. Então, aí fala que vem um repasse para a enfermagem, né, do piso, e uma outra preocupação é porque a enfermagem já recebe um repasse do governo federal. Aí, a pergunta é, esse valor é tipo entre aspas, um calção, uma tranquilidade, né, para que se possa cumprir a folha de pagamento? A gente sabe que os encargos são muito caros, né, hoje os encargos são caríssimos, né, e a gente sabe que a prefeitura é o primeiro lugar que toda instituição ela se recorre quando ela está no momento de fadiga, né? Nós tivemos em dezembro, foi feito um aporte financeiro, acho que foi 14 mil, né, presidente, para o Lar São Vicente, né, que o prefeito falou. Isso, 14 e pouco, lá um aporte. Então, a gente sabe que as instituições vêm atrás da prefeitura mesmo, e atrás da gente, porque não estão errados, estão corretos. Então, acredito que esse plano de trabalho apresentado, a gente vai ter uma clareza maior desse 1.300.000, né? Para ser usado aí para a população, em benefício da população. Lógico que esse dinheiro foi transferido para o uso do bem de cada um de nós aqui da cidade, mas tem que ter esse plano de trabalho em cima desse valor. Né? Requerimentos em votação. Senhor presidente, sim. Uma parte, gente, os dois vereadores. Pode? Sim. Parabéns aos dois vereadores, muito pertinente, interessante, porque a população vem em cima dos vereadores, né? Falou, e esse repasse, 1 milhão, foi um repasse histórico, nunca foi repassado. Então, acaba que cai nos vereadores. E principalmente eu que trabalho lá dentro. Então, né, aí, nossa, agora veio 1 milhão de reais para o hospital. E aí, como é que vai ser retribuído? Inclusive, né, foi cobrado, né, já que votamos aqui 7,90, quase 8% para todas as áreas. E aí, os funcionários do hospital também vai ter esse aumento? Né, para ter esse aumento, a prefeitura tem que fazer o repasse. Então, nesse valor já está incluído? Muito pertinente, muito pertinente. E qual o valor, foi perguntado aí, qual o valor do repasse, qual o valor do contrato? Né, porque tem a produção que o hospital gerou, que entra nesse repasse. É importante nós, vereadores, também ficar atentos para ver quando que chegou esse repasse na prefeitura, quando que foi repassado, porque às vezes o repasse está na prefeitura, mas levou um tempo a passar para o hospital, e às vezes o hospital está precisando fazer cirurgia. Tem cirurgias que foi feita aqui no hospital que é 15 mil reais. Então, e o médico fez, confiando no repasse. Então, muito pertinente, tenho o total apoio, tenho o meu voto de apoio, porque, vindo esse esclarecimento, nós, vereadores, temos como passar para a população no que foi usado, no que foi gasto, para não ter aqueles boatos, porque desviou, porque foi para lá, e o vereador está lá dentro e não viu. E o próprio vereador que já trabalhou lá por vários anos, ele sabe que a cobrança, quando a gente bate de frente com o povo quer saber, o povo quer cobrar de nós, você está aqui para representar nós. Então, muito pertinente, e essa resposta, com certeza, vindo, a gente vai estar par dela para a gente estar passando para a população, porque a cobrança vem mesmo. Então, pertinente e tem meu apoio. É importante a gente falar também que, quando a gente fala de Lar São Vicente, hospital e APAI, que tem os enfermeiros, quando há um acréscimo ao salário dessas pessoas, não há um repasse, muitas das vezes, compatível com o que há de acréscimo de salário. Então, por exemplo, o Lar São Vicente de Paulo acaba sofrendo um pouco mais do que outras instituições, porque ele precisa pagar o mesmo preço, né, porque ninguém trabalha por... Muita gente faz voluntariado, mas ninguém trabalha de forma voluntariada 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana. Então, assim, esse repasse, às vezes, não contemplam o valor que foi reajustado. Então, uma instituição igual o hospital, ou o lar, a APAI, se esses funcionários têm um acréscimo no salário deles, e nós votamos aqui um repasse igual ou pouco maior do que foi do ano passado, significa que eles estão já com um repasse menor do que foi feito, porque esse ano a despesa com o pessoal é maior.
E o mercado de trabalho ele não está brincando. Então, se lá não paga e outro lugar está pagando 50, 60, 100 reais a mais, o trabalhador vai escolher trabalhar aonde está pagando mais. Então, é muito importante a gente trazer isso também, porque às vezes passou não sei quantos milhões, não sei quantos mil para a entidade, não sei o quê, igual a emenda de deputado. Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, o deputado mandou não sei quantos mil, mas para qual finalidade? Porque muitas das vezes a verba do deputado ela vem específica para uma destinação que talvez não seja a necessidade específica que aquela instituição está passando. Né? Então, às vezes, a instituição precisa contratar um profissional, precisa fazer uma melhoria específica, precisa melhorar a merenda. Pode ser que aquele valor, aquele dinheiro que foi repassado, ele não vai ser aplicado naquela finalidade, porque já veio com a finalidade definida. Então, é muito importante a gente saber para a gente poder esclarecer também a população desse tipo de assunto. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 017 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que encaminhe informações detalhadas acerca das ações emergenciais realizadas nas estradas rurais do município. Relação completa dos trechos atendidos em caráter emergencial, com identificação e localidade e data da execução dos serviços. Descrição técnica dos serviços realizados em cada local. Quantidade de maquinário e equipe empregada em cada frente de trabalho. Informações sobre eventual contratação de serviços terceirizados, com cópia dos respectivos contratos ou ordem de serviço. Cronograma atualizado das próximas ações previstas para os trechos ainda intransitáveis. Relatório técnico indicando as medidas adotadas para garantir drenagem adequada e evitar que os danos se repitam. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Vitória. Então, senhor presidente, eu venho falando sempre sobre as estradas rurais e, desde o meu mandato anterior, várias e várias vezes já pedi cronograma, planejamento, e agora nós estamos saindo uma crise, certo, na zona rural. Muitos vão falar, mas é a chuva. Gente, eu falei anteriormente, já falei no tema livre, a chuva só evidencia o que estava ali já para aparecer. Ela evidencia erros. Por quê? O que acontece nas nossas estradas rurais? Todo mundo que passa em estrada rural e conhece estrada rural sabe que como está sendo. Não basta só passar máquina. Passar máquina, por começar, solo tem uma compactação, certo? E quando se passa a máquina, você vai mexer nessa compactação. Aí você vai pôr lá o cascalho, vai ter que novamente compactar, coisa que não está fazendo. Então, aqui só se passa a máquina, tira a terra de barranco, joga em estrada, e onde já tem buraco, quando chove, há dilatação maior desses buracos, certo? Então, as caixas de drenagem são abertas, olha, eu passei aí, pouco que eu andei, poucas caixas estavam sem estar estouradas. Eles estouraram, foram para dentro da propriedade, voltaram para a estrada. Tem algumas que a primeira chuva vão voltar para a estrada. Eu fui ali perto da torre, fui lá em Goipava, tem uma torre lá, certo? E nós viemos da escaramuça ali, horrível. Lá como é que chama? Sertãozinho está horrível. Em todos os lugares que eu passei, Morro do Armandão, terrível. Não tem condição. Ou o pessoal começa a comprar aí carro traçado, e tem gente que não tem essas condições, ou começa a andar só de trator, ou fazer rali, porque está horrível mesmo. De moto, a gente teve um lugar lá que eu estava falando aqui, que a gente foi passar. Então, 5 dias de estiagem, a água estava imensa. De uma ponta, quase uns 150 metros, só de beirada de água, não teve um lugar lá que não tinha jeito de passar. Então, como a gente estava de moto, eu desci, falei assim, porque é perigoso escorregar, escorregou mesmo, quebrou o retrovisor, certo? E 2 é pior. Tive que dar a volta por um café, certo? Para chegar do outro lado. E dentro, aí veio um carro e passou. Na hora que ele passou, naquela água, tinha um buraco escondido. Ele ainda parou e falou, está sem condições. Realmente, onde se dá lamaçal,
bolsões de água, piscina, o quê? O solo começa a água a penetrar nele. Então, ele vai perdendo, com aquela umidade, ele vai perdendo a solidez. O que acontece? Quando chove, as valas são maiores e os atoleiros são maiores. Então, quando eu venho aqui e vou reafirmar que não está tendo uma manutenção correta e não está tendo uma manutenção preventiva, quem entende de zona rural sabe que eu estou falando a verdade. Não tem problema se eu sou mulher, tem gente me ofendendo em rede social, porque você é mulher, porque você não sabe de nada. Isso desqualifica eu como mulher, desqualifica as mulheres, porque só porque eu sou mulher eu não posso entender de assuntos, não posso estudar, certo? E não tem caixa de contenção, tem que estar aí, gente andando aí, revisando elas, ou essa aqui está cheia, já vamos planejar. Andar com os dois aí na caminhonete, com a enxada, essas sangrias aqui, essas enxurradas aqui, está entupida, vamos desentupir. Fazer drenagem, não está tendo drenagem, não está tendo abaulamento, fazer assim, é incrível. Eles conseguem, em certos locais, pôr que a água fique para o meio. Rampa de cá, a água fica no meio. Aí eu vou falar, porque a Vitória quer pegar no pé deles, não faça o serviço direito. Ninguém reclama de serviço bem feito. Se eu estou trabalhando e estou achando coisa, é porque eles estão me dando material, que se não tivesse material, eu não ia falar. E eu estou indo nas estradas rurais e olhando os locais, inclusive já sugeri várias e várias sugestões. Eu vou lá e olho assim, aqui nessa estrada tem que fazer isso. Aí quando eles postam lá, só passou a máquina. Aí eu olho, eu comento, tem um grupo realmente lá, né? Eu falei assim, próxima chuva, você já pode preparar. Por quê? Porque vai dar nisso. Gastou-se dinheiro público, gastou-se, tem terceirizado e agora comprou uma máquina, mas gastou combustível, gastou dinheiro, gastou mão de obra para ficar jogando dinheiro fora, ou faz bem feito, ou então não faz, porque tem lugares que estão piorando a situação. O que tem que fazer? Tem um lamaçal, eu vou falar de novo, postei lá. O senhor desceu, cavucou com a enxada, a água fez assim, desceu. É simples. Eles não estão fazendo. E depois que eu fico assim, me desculpe, gente, a sinceridade, a população, não vou passar a mão na cabeça de ninguém e não vou concordar com coisa que está errado. Está errado, está errado. Eles arrumam, pronto. Mas se tem que ir lá agradecer, não sei o quê. Não, para isso o município tem aí agência que eles contrataram publicitário, certo? Eles têm tudo lá certinho. Então eu penso assim, eu mostro, está errado, quem faz é que mostra o que fez. Eu não tenho que ficar lá, já tem um bocado de serviço, ficar passando lá de novo, não tem como. Não está bem feito, quero isso aqui, planejamento, porque não é assim, hoje nós vamos lá, cá, não. Por isso que as estradas rurais estão ruins, não tem planejamento, não tem organização, não tem controle. Certo? Os chefias aí, está chegando até a mim, que fala que a chefia, por que eu posso fazer? Que isso, aquilo, não. Tem que ter um planejamento. Se não tiver, vai continuar sofrendo. E essa estrada está assim hoje no caos, pedindo socorro, porque vem... mas não, nós temos que olhar o agora. Cada vez que a gente põe um administrador é para melhorar. Se for para piorar, nós fica do jeito que está. Ela vem decaindo, eu tenho provas, tudo gravado em lives, requerimentos, indicações. Ela vem decaindo. Eu venho falando, fulano está assim. E mostro em vídeo, 2022, 2023, 2024, 2025, que não foi feito corretamente. E hoje está desse jeito. O pessoal ilhado, que eu entrei em Ministério Público para responsabilizar o município. Então, agora para frente, tudo que acontece, eles têm que arrumar. É obrigação por lei, não é favor. Porque, nossa, gracinha, não fez, não, é obrigação fazer. E não está fazendo com dinheiro de ninguém lá que está lá dentro, não está fazendo com o nosso dinheiro, com o dinheiro deles. Então, que eles façam bem feito, para que encerre isso aí, para não precisar ficar trazendo as demandas, que aconteceu isso, ou aconteceu aquilo outro. Certo? Já passou da hora de eles começarem a arrumar essas estradas como devem ser arrumadas. E nessa seca agora, eu vou acompanhar todos os trabalhos. O que não tiver legal, pode deixar. Vou começar a levar tudo para o Ministério Público. Está assim daquele jeito, né?
E aí, quem sabe assim, porque no diálogo parece que não foi muito bem, que todo mundo já dialogou e até hoje não resolveu nada. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 018/2026 da vereadora Vitória Silva. No uso das atribuições regimentais, em conformidade com o disposto no artigo 219 do Regimento Interno, considerando o disposto na Lei Federal número 11.738 de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, de observância obrigatória pelos entes federativos. Considerando que o piso nacional constitui vencimento base mínimo, devendo ser respeitada a proporcionalidade da jornada praticada no âmbito municipal. Considerando que o reajuste geral do funcionalismo público municipal não se confunde juridicamente com a obrigação específica de adequação ao piso do magistério, por possuírem fundamentos normativos distintos, considerando o dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo e o princípio da legalidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal. Requer-se que o Poder Executivo Municipal encaminhe as seguintes informações acompanhadas da documentação comprobatória. Informa o valor exato do vencimento base atualmente pago aos profissionais do magistério da rede municipal, discriminado por carga horária existente, 40 horas, 30 horas, 25 horas, 24 horas ou outra, especificando o enquadramento na carreira. Informa o valor do vencimento base praticado imediatamente antes da aplicação do índice de 7,96, discriminado por jornada. Esclareça de forma objetiva se o vencimento base anteriormente praticado já se encontrava integralmente adequado ao piso salarial profissional nacional do magistério, vigente para o exercício de 2026, observada a proporcionalidade da jornada. Caso o vencimento base anterior estivesse abaixo do piso nacional proporcional, informe qual era a diferença existente, a partir de qual competência foi promovida a adequação, se houve pagamento retroativo de eventual diferença. Informe expressamente se o percentual de 7,96 foi aplicado sobre o vencimento base já adequado ao piso nacional ou como mecanismo de adequação ao valor mínimo legal. Encaminhe demonstrativo na folha de pagamento, resguardados dados pessoais sensíveis, contendo vencimento base das docentes nas competências de janeiro e da competência posterior à aplicação do índice 796. Requer-se que as respostas sejam prestadas de forma individualizada por jornada, vedadas respostas genéricas, a fim de possibilitar adequada análise técnica, vem respeitosamente. Requerimento em discussão. Então, nós tivemos aí, né, a aprovação recente de 7,96 de aumento, né, para o funcionalismo público, em geral, né, inclusive para a Câmara Municipal também. E aí eu vi um anúncio, né, na rede social, o seguinte: nós estamos aí valorizando os professores, aumentamos 7,96%, mas os professores, por lei, quem trabalha 40 horas, o salário deles era de R$ 4.867,77. Houve um aumento de 5,4%. Então, foi para 5.130,63. Qual que é o meu questionamento aqui? Se o piso é este, certo? Vindo do governo federal, vindo por lei, então, aí, o 7,96, esse desconto 5,4 e dá o restante, ou teria que ser o contrário? Ele já tem por lei os 5,4%. Isso é lei, certo? E esse reajuste geral não entra na lei federal. Ou entra na lei federal? Se entrar, não estou sabendo.
Então, teria que ser o reajuste do piso, porque os nossos professores aqui não são valorizados. Por mais que falem em mídia social, não são. Não são valorizados. Para fora daqui tem ticket de alimentação, tem vale transporte, tem um monte de benefícios, um monte de cursos. Aqui teve uma época que o professor estava tendo que se virar, comprar papel sulfite, comprar as coisas para poder dar aula. Certo? E aí, esse é meu questionamento. Se esse 7,96, ele tinha que vir a mais, né? Porque se é todo o funcionalismo público, o 5,4 foi dado para os professores. Isso aí é lei federal, certo? Então, ou eles foram só reajustados de 7,96, tem que fazer a conta aqui, 2 e pouquinho. Né? Porque 5, quase 6, né? Então, 1 e pouco, não chega nem a 2, praticamente, uns 2, vamos arredondar para uns 2. Certo? E aí, eu tenho que fazer a conta. Então, eu ainda pus uma justificativa aqui, né, que o presente requerimento visa assegurar o cumprimento da legislação federal, que institui o piso salarial nacional de diversas categorias profissionais, bem como garantir a correta aplicação da revisão geral anual aos servidores públicos. Então, ressalta-se que, o que acontece? Ele já tem por direito o 5,4. E o geral também. Por que, então, só mais 2% para eles? Sempre o piso salarial dos professores está defasado. Eu já fiz aqui vários requerimentos, já pus a porcentagem em 32%, já coloquei, já falei, e aí bate na prefeitura, a gente não tem condição, não tem jeito, isso, aquilo, certo? Então, o diálogo já foi feito. E agora, depois dessa resposta, aí já o diálogo, para não falar que a gente foi ruim, já teve o diálogo, várias e várias vezes. Aí o que tem que ser feito? Partir para outros meios para que o município cumpra com seus deveres, com suas obrigações, que não é um favor nem para os professores e nem para o funcionalismo público. Quando se assume uma administração, por isso que o prefeito é o administrador, ele administra o dinheiro do povo, o dinheiro desses professores também. Então, se a lei fala que o piso salarial deles é de 5, aqui tem, porque cada um tem 40 horas, 30 horas, 25 horas, eu tinha aqui, só que eu perdi nas minhas anotações aqui, certinho, quanto que é o piso de cada um, 30 horas e tal, certo? Ele tem que aplicar aí, principalmente quem faz 40 horas. Os 5.130,63 centavos. Então, e mais o aumento para todo o funcionalismo público, que eles incluem também. Certo? Foi um aumento geral. Aí, pelo que eu entendi nas redes sociais, nós estamos valorizando. Mas valorizando o quê? O 5,4 é obrigação do município. Ele valorizou com menos de quase 2%? Essa valorização que os professores de Paraguaçu merecem? Então, é um caso a pensar, vou esperar a resposta deles aqui, que foi muito... Não quero resposta genérica, não quero, porque quando eu pedi aqui que eu queria da Fundeb, e queria também sobre fugiu o conselho, você quer para quê? Isso, o secretário não podia nem me perguntar assim, você quer para quê? Certo? Para não juntar papel em casa. Então, aqui eu quero essa resposta, eu não quero genérica. Eu quero uma resposta bem fundamentada, para depois eu analisar, como todos os documentos chegam na minha mão, eu analiso folha por folha, para chegar a 1000 folhas. Eu vou analisar uma por uma. Certo? Para que dê essa resposta para a sociedade, para as professoras, certo? E ficar bem explicado, porque quando se fala, nossa, eu estou valorizando, que se valorize realmente. Não se valorize só com menos de 2%. Porque isso não é para mim, me desculpe falar, não é a valorização. Mesmo que tenha lá, nós temos que manter isso, aquilo, certo? Mas então não está valorizando. Está pagando o 7,96 que deu para todo mundo e pronto. Tirou os 5,4% e valorizou ali com quase 2%. Eu vou esperar aguardar a resposta para mim poder estar aí, certo? Analisando certinho e depois ver quais as atitudes que eu vou estar aí direcionando e tomando. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 22 de 2026 do vereador Gilson Donizete. Requer a Secretaria de Saúde cópia das últimas orientações feitas pela Assessoria Contábil Leão e Caurani, representante da Secretaria de Saúde de Paraguaçu, à Fundação Hospitalar de Paraguaçu, visto que seu contrato está próximo ao vencimento e será necessário a avaliação criteriosa. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Gilson. Eu acho que hoje a gente já ilustrou bastante a questão de repasses, né, tanto para a instituição de saúde que atende Paraguaçu, né, quando a gente fala fundação, a gente está falando também o pronto-socorro, a gente não pode esquecer disso, que o pronto-socorro ele é de total responsabilidade do município, né, 100% ali. Outras instituições que também são contempladas com repasses, né, e para isso a Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde, ela tem uma assessoria contábil que faz os levantamentos e orientações. Então, como de anual, a cada 2 anos é feita a renovação desse contrato, até para poder fazer o reajuste de repasses, né, igual o vereador Matias já ilustrou muito bem, que de repente faz um repasse aí e não contempla os aumentos que houve, né, a inflação adequada, acaba que a instituição sofre depois com isso, né, e principalmente com perdas de funcionário, qualidade de serviço. Então, essa empresa que faz assessoria da Secretaria de Saúde já fez algumas orientações ao atendimento maior de saúde, que no caso da Fundação, junto com o pronto-socorro. Então, aqui estou pedindo para que a gente possa avaliar, né, a comissão possa dar uma olhada ali, ler, né, e fazer sugestão também junto à assessoria contábil da Secretaria de Saúde. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 023 de 2026 do vereador Matias Fonseca. Requer ao Poder Executivo informações a referentes à adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade destinado a profissionais de saúde do município, em especial aos auxiliares de dentista, conforme entendimento do STF na reclamação constitucional número 53.157 de 2025. Requerimento em discussão. Peço licença aos colegas para poder comentar esse requerimento. Acredito que mais vereadores estão sendo procurados pelas auxiliares de dentistas também, questionando essa questão desse reajuste que precisa ser feito para que eles recebam a insalubridade, né? Um valor de insalubridade até que relevante, significativo. Porém, são no máximo 12, se eu não me engano, 12 profissionais. Então, se você pegar de frente ao orçamento, esse reajuste para 12 profissionais, ele acaba sendo irrisório frente ao orçamento do município. E esses profissionais estão aguardando, né, essas profissionais estão aguardando esse reajuste já faz um bom tempo. Né? Foi prometido que seria no final do ano passado, foi falado que seria enviado no começo do ano, e agora já foi informado que vai ser no meio do ano. Então, a gente acha que já começa a passar de um período aí que passa de ser tolerado. Então, por isso estou fazendo esse questionamento ao Executivo, para poder trazer uma informação mais apurada para esses profissionais e, quem sabe, o Executivo olhe para o valor pequeno que dá esse reajuste frente ao orçamento e possa estar mandando aqui para a Câmara a readequação da classe, né, porque isso aqui vai ter que ser feito uma alteração no plano de cargos do município, para que essas pessoas possam receber o quanto antes esse reajuste. A palavra, presidente. Na última quinta-feira que nós fizemos a reunião, né, eu recebi também, um dia antes, um documento formal desses profissionais, né, falando da questão da insalubridade deles. Então, foi repassado ao secretário de Saúde o documento que elas encaminharam, né, a pessoa encaminhou, e aqui na reunião foi lido só a ementa, né, que era, a gente acreditava que o assunto eixo principal era outro, mas foi lido na reunião essa ementa para ele, dessa insalubridade, e entregue em mãos, né, para ele também. Né, o vereador Júlio, o Joel e a vereadora Vitória estavam presentes, quando eu li a emenda, entreguei para ele essa questão da insalubridade, muito pertinente, e mais um documento para a gente reforçar esse pedido. Valia. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 06 de 2026 do vereador Matias Fonseca. Reitera ao Poder Executivo o pedido de manutenção da ponte após
após a entrada do pesqueiro Bela Vista, sentido Guaipava. Indicação em discussão. Queria comentar de novo esse pedido, acho que já fiz pedido pela terceira vez. A gente sabe que não é uma obra muito simples ali, porque precisa abrir a estrada, trocar a manilha, colocar a manilha maior. Ali é uma estrada muito importante para o município, mas precisa ser feito, porque cada chuva que passa ali, a chuva está lavando a terra e daqui a pouco vai ficar só as manilhas, que ninguém vai passar por cima de manilha, não. Então é importante que o município consiga aí resolver o quanto antes essa situação, porque vai inviabilizar ali o trânsito para muitas pessoas. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 07/2026, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. Indica o Poder Executivo a inclusão de cláusula de transparência nos contratos de repasse celebrados com instituições que prestam serviço ao município, assegurando que a utilização dos recursos públicos seja amplamente divulgada e de fácil acesso à população. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Gilson. Eu acho que eu fiz essa indicação ano passado, estou refazendo ela, que esse ano começa a renovar os contratos, né, de novo. Tem contrato que vence agora, faz a renovação, tem contrato que vence depois, faz a readequação das contas aí, dos cálculos dos valores que vão ser repassados, né, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, qualquer outra secretaria, e para chegar num consenso do valor que vai ser repassado. E a gente teve uma ilustração agora há pouco da questão que, às vezes, igual esse 1 milhão que foi repassado, do primeiro requerimento que foi meu e da vereadora Vitória. Às vezes, aquele 1 milhão está com 100 mil comprometido, um exemplo, para reforma de cadeira. Então, aquela verba está engessada, ela só pode ser usada para reforma de cadeira, 100 mil. Aí, às vezes, a população vem até a gente e fala, nossa, mas repassou 1 milhão, mas aquele 100 mil ou 50 mil que seja, estava só para a utilização daquilo. E para a gente conseguir mudar é muito difícil. Então, assim, esse portal transparência é uma coisa que eu venho pedindo desde o ano, quando eu comecei. Eu sinto necessidade disso, não sei os demais vereadores, em entrar na página da instituição, qualquer aquela que seja aqui da cidade, que a gente tem bastante, e está lá, olha, a gente não quer infringir lei de dados, igual eu falei, a gente não quer nome, endereço, CPF de ninguém. Né? Olha, 100 mil reais foi gasto com o pagamento de serviços de alimentação. Pronto, ela vai comprovar para a secretaria, para a prefeitura depois, em pastas, em documentos. Mas está lá, que a gente sabe que 100 mil foi gasto em alimentação. A gente sabe que 150 mil foi gasto num transporte, de repente, em posto de gasolina, mas a gente tem que saber. Né? Então, assim, ou se 200 mil daquela verba é engessada só para pagamentos de funcionários, exemplo, né, que é mais fácil. Ou 200 mil a gente só pode usar para pagar funcionário. A gente sabe, por exemplo, que verba pública a gente não pode usar para demissão de funcionários. Entra em verba pública, eu faço a demissão de um funcionário e não posso usar ela, né, aqui para pagar, né, aquela rescisão. Vou ter que pagar só o salário. Então, assim, é só uma indicação, né, que de repente que seja revista nos contratos que forem celebrados. Claro que de acordo com a comunicação, com o diálogo, com a instituição, aí, né, que seja mais fácil para a instituição também, porque não adianta a gente querer gerar burocracia para eles, né, tem que gerar uma coisa fácil para o povo e fácil de trabalho para eles também, das instituições, que fique bom por ambas as partes. É isso, senhor presidente. Obrigado. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 08/2026, de iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia. Indica o Poder Executivo que sejam tapados os buracos existentes na rua São Vicente Paulo, paralela com a rua Lulu Barbosa, Professora Maria do Carmo Prado, próximo ao Bar do Nenzinho, e rua Quita Prado, próximo à indústria de arroz Tatiana. Requerimento em indicação e discussão. Com a palavra, vereador Luizinho. Já foram concluídos, né? Eu agradeço. No momento que nós fizemos aqui, já estava em andamento. Mandei para o Jorginho, já foi concluído. Então, agradecer pelo trabalho. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos agora para o expediente terceiro. Pela ordem, senhor presidente, foram 3 requerimentos, 19, 20 e 21 não foram lidos, certo? E como já teve aqui uma certa confusão em o executivo falar, se o requerimento não for lido ou passado em plenário, eles não respondem que já ocorreu isso, certo? E como eu protocolei ele no tempo hábil que a lei exige,
eles ficaram. Aí acaba criando uma certa confusão, porque aí eu tenho para outra semana, aí passa este aqui para ler na outra e o outro na outra, e muitas das vezes, mas aí o que precisava agora deixa para outra semana, então quando o vereador usa o termo pela ordem, é quando há uma quebra de regimento. Então, aonde houve a quebra de regimento nesse ato? Porque eu protocolei os requerimentos, certo, e eles não foram lidos. Isso, e é prerrogativa do presidente montar a pauta. Então, se eles não estão na pauta, significa que eles vão ser ainda pautados. Acho que nós já discutimos isso aqui outras vezes. Então, senhor conste-ata, por favor, que os 3 requerimentos meus que foram protocolados em tempo hábil não foram lidos e não sei se vão ser lidos semana que vem, mas que conste ata que esses 3 requerimentos ficaram sem ser lidos aqui nessa data, e eles foram protocolados no tempo certo, que responde ao regimento interno da Câmara Municipal. Certo, que da mesma forma que conste ata que é prerrogativa do presidente pautar qualquer tema, né, desde que esteja dentro dos artigos, exceto se houver algum artigo que o obrigue a fazer, né? Se não o obrigar, é prerrogativa do presidente. Agora, cabe esclarecer também, eu acredito que isso é unanimidade entre todos os vereadores, entre os 9, que a gente precisa criar espaço para que todos os vereadores possam trabalhar também. Né? A gente precisa ter em consciência isso. Então, a gente... Né? Lá não fala, no regimento, não impõe assim, por exemplo, eu tenho 10, ele tem 2. Eu sei. O nosso regimento é extremamente subjetivo. Isso, então, mas um regimento muito antigo que não resguarda a segurança nem do vereador e nem do presidente. Então, mas enquanto ele estiver na ativa, senhor presidente, é ele que vale. Oi? Enquanto ele estiver aí, não foi votado, o outro é ele que vale. Ele está sendo seguido. Então, porque lá diz claramente que é o presidente que pauta. Então, tanto é que existem projetos que poderiam ser votados que ainda não estão pautados. Várias outras situações. Então, eu só queria deixar clara a situação. Não é porque não foi pautado hoje que não vai ser pautado. Das outras vezes, não foi pautado na semana, mas foi pautado mas o problema na semana seguinte. Por isso que eu coloquei, se fosse para outra semana, senhor presidente, aí o problema já se repassou e era, às vezes, a coisa urgente, mas que coloque em ata que não foi lido o 19, o 20 e o 21, fazendo favor. Tá certo. E coloque em ata também que, por prerrogativa do presidente, não foi colocado para leitura, não foi colocado para leitura e não vai ser enviado também até que seja lido e aprovado da forma com que pede o regimento, tá certo? Passamos ao expediente terceiros, não temos nada do expediente terceiros, passamos na ordem do dia, nós temos um requerimento aqui de suspensão de tramitação de projeto, vou solicitar ao secretário que faça a leitura do requerimento. A vereadora que este subscreve, no exercício de suas atribuições legais, regimentais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer em caráter de urgência a suspensão da tramitação dos projetos de lei número 4950 de 2025, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, que tratam da desafetação de áreas institucionais públicas situadas no loteamento Jardim Pé da Serra, neste município. Justifico o presente requerimento em razão de que foi formalizada a representação junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, atualmente em análise, que tem por objeto apurar possível risco de lesão ao patrimônio público municipal e ao ordenamento urbanístico decorrente da desafetação das referidas áreas públicas. Considerando que os imóveis em questão são classificados como área institucionais, originalmente destinados à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, tais como unidades de ensino, saúde e lazer, conforme previsto na Lei Federal 6.766 de 1979, a sua desafetação sem a devida demonstração de interesse público e específico e planejamento urbanístico pode comprometer a função social do loteamento e acarretar dano irreversível ao patrimônio público. Diante disso, requer-se a suspensão da tramitação dos projetos de lei 49 de 2025 e 50 de 2025 até a manifestação do Ministério Público, a fim de resguardar o interesse público e evitar eventual prejuízo ao erário municipal. Nestes termos, pede deferimento. Paraguaçu, 18 de fevereiro de 2026. Vitória Silva, vereadora.
O requerimento de urgência ele depende de discussão. Quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Então fica suspenso aí, de acordo com o regimento, por pelo menos 3 sessões, a tramitação desses projetos de desafetação. Passamos então para a votação do projeto de lei número 051 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Paraguaçu a desafetar imóvel urbano de sua propriedade e dar outras providências. Solicita o relator, Justo Donizete, que faça a leitura do parecer. Projeto de lei de número 051 de 2025. O projeto de lei 051 de 2025, da iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza o município de Paraguaçu a proceder à desafetação de imóvel urbano de sua propriedade, atualmente classificado como área institucional e área verde, com posterior destinação para empresa do município, objetivando o fomento da economia local, geração de emprego e renda. As preposições encontram-se devidamente instruídas, com mensagem justificativa, laudo técnico de avaliação e certidão imobiliária, contendo a identificação completa do imóvel, metragem, confrontações e valor do mercado. Do relatório, após a análise do projeto sobre aspecto constitucional, legal e técnico-jurídico, verifica-se que a matéria de competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1º e 8º da Constituição Federal. A iniciativa é legítima por tratar-se de proposta do chefe executivo acerca da administração e da disposição de bem público municipal. A desafetação de bem público exige lei específica, requisito plenamente atendido pelo projeto em análise. O imóvel encontra-se devidamente avaliado por profissional habilitado, resguardando o patrimônio público. A finalidade pública está claramente demonstrada, voltada ao desenvolvimento econômico local, não se constando afronta ao interesse coletivo. A posterior cessão ou destinação do imóvel dependerá da lei específica futura, que preserva a competência fiscalizatória e deliberativa do Poder Legislativo. Assim, não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade, ilegalidade ou inadequação técnica que impeça o regular prosseguimento da preposição. Da conclusão, diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 051, por estar em conformidade com a Constituição Federal e legislação vigente de interesse público. Esse é o voto do parecer Gilson, Paraguaçu, 5 de fevereiro de 2025. As demais comissões desejam se manifestar? O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, este é a mesma coisa do 49 e do 50. O 51 é o seguinte, qual que é o problema aqui? É uma área institucional, uma área reservada para a construção de creches, ou escola, ou quadra. Então, por isso que ela é institucional, porque ela é protegida, é um patrimônio protegido. Quando nós, aqui da Câmara Municipal, damos aí, aprovamos um projeto ao qual não passou por uma audiência pública de quem vão morar lá no local. As pessoas, porque lá no Imperial é um loteamento, mas as pessoas vão morar lá. E se futuramente precisar de uma escola lá, precisar de uma quadra ou uma creche, e aí este institucional passa a ser dominical. Ele passa, nós damos aí uma carta branca para que ele seja cedido ou seja doado, mas o município, que é o executivo, não mandou claramente, falou, vamos criar emprego. Não tem aqui um laudo, nós vamos ter aí, ceder para uma empresa que
passe todos os requisitos do meio ambiente, que não prejudique a população, ou nós vamos ter aí uma empresa que não tem excesso de barulho, porque lá vai ser um local onde vão morar pessoas, certo? Então, a gente acaba tirando aí esta, né, que está protegida em lei, né? Até a lei, está aqui, eu coloquei, porque a cabeça é ruim, a lei federal 6.766/79. A lei de parcelamento, artigo 4º, determina que os loteamentos devem reservar áreas institucionais destinadas a equipamentos públicos, como escolas, unidades de saúde e áreas de lazer. E na Constituição Federal, artigo 182, a política de desenvolvimento urbano tem que ser, por objetivo, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, quando a gente dá essa carta branca, vamos dizer assim, nós não vamos, ainda não tem, vai ser votado cessão ou doação, né, ou concessão futura, mas deixa uma interrogação. Que empresa que vem, quais são as regras que esse terreno aí de R$254 mil, eu acho, se não me engano, vai ser cedido para quem? Para o quê? E se amanhã ou depois eu precisar fazer, aí cresceu lá perto do Imperial, cresceu mais, precisar de uma creche, de uma escola. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar olhando, certo? E não tem muitos esclarecimentos aí nessa desafetação. E quando desafeta, é irreversível. Então, tem que ser bem estudado, bem discutido, para depois desafetar. Já desafetou lá para o Distrito Industrial, que indústria que trouxeram para lá? Foi desafetado, né? Então, eu estou vendo aqui, mas para criar emprego, para criar empresa, não sei o quê. E o distrito lá? Foi para esse fim. Não tem empresas, inclusive, que pagam aluguel, possa ser que está lá. Certo? Então, é uma responsabilidade muito grande, tem que ser mais estudado. Eles mandam um projeto para cá, vamos desafetar, já desafetamos vários locais. Então, esses locais, depois quem decide, ou seja, esse mandato que está agora, ou daqui 4, 5 anos, ou no outro mandato quem entrar, ele decide para onde vai. Então, tem que ser bem específica essas leis para a gente votar aqui. É para emprego, assim a indústria vai ter que ter laudos de meio ambiente, que ela não prejudica, para abrir uma porta para ela, porque se não tem uma porta, tem uma porta aberta, qualquer um pode entrar. Mas se tem regras, não entra qualquer um. Né? Então, eu deixo aqui, né, a discussão, os outros dois são a mesma coisa, os outros dois eu levei para o Ministério Público, depois eu até peço que conste em ata o número, né, da representação do protocolo em ata, certo? Por quê? O outro é uma desafetação lá no pé de serra, ela desafetou um pedaço de R$900 mil, outro pedaço de, então, muito... Desafetou, assim, uma sequência de desafetações que tem que ser aí bem elaboradas e bem estudadas, certo? Lá no Pé de Serra foram uma grande quantidade. Só um terreno lá fica em R$900 mil. Então, temos aí que, por isso que eu pedi a suspensão, está em Ministério Público, certo? Para que seja aí, veja, porque nós estamos mexendo com o patrimônio do povo. Não é meu patrimônio, não é patrimônio do prefeito, mas é o patrimônio de todos. Então, tem que ser bem direcionado. Obrigada, senhor presidente. Vale lembrar que a pausa na tramitação é só por 3 sessões, tá? Então, ele pode retornar, independente do que o Ministério Público lá determinar ou não. Tá? A pausa aqui é uma pausa administrativa, que o Ministério Público vai determinar e é independente do que vai ser pautado aqui. E outra questão que precisa ficar muito clara é: desafetação não é doação e não é cessão. Está fazendo a desafetação. Depois da desafetação vai vir um novo projeto, né, para que seja feita doação ou cessão. Então, é muito importante deixar claro que não está fazendo doação, né? Então, doação ainda vai ser feita. Está fazendo só a desafetação, como já foi feito em vários outros locais, passou aqui pela Câmara. Outra informação importante, que aonde o possível distrito industrial não foi desafetado.
Lá foi uma área comprada para essa finalidade. Nós, inclusive, votamos o recurso para que seja feito, na época, para que fosse feita a aquisição. Então, não é uma desafetação. Né? No caso específico, foi uma compra. Então, não estão fazendo doação aqui, estão fazendo desafetação para possível cessão ou doação. E vale muito bem lembrar que Paraguaçu é uma cidade muito responsável na hora de fazer doação, de fazer cessão, de fazer desafetação. Porque tem cidades aí que tem prefeito respondendo criminalmente por ter feito desafetação, cessão de qualquer maneira, fez troca com empresa sem saber o que estava fazendo, foi vítima de Ministério Público, foi vítima de GAECO, vítima de um monte de coisa. Então é muito importante a gente observar também que aqui em Paraguaçu é feito de forma muito criteriosa, porque tem cidades aí que tem prefeito que correu o risco aí sério de ir para a cadeia por estar fazendo coisa de qualquer maneira. Então é bom a gente pontuar isso. O projeto está em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva. Sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. Sim. Vitória Silva. Então, eu vou votar ao contrário por conta que o que eu falei. Tem que ter esse planejamento, tem que ter audiência pública, tem que os trâmites que a lei manda. O projeto já foi discutido. A senhora é a favor ou contra? Então aí eu quero Senhora vai deixar votar claro sim, o porquê que eu estou votando Mas a senhora ao contrário. só já deixou claro, o projeto está em discussão, agora é a votação. Meu voto é não. Voto, vereador Vitória. Então. Projeto aprovado por 8 votos a 1. Passamos às considerações finais. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2026, às 19 horas. E declaro encerrada essa sessão sobre a